Eu queria agradecer a todas as pessoas que vieram aqui, que puderam nos ver e me ver em especial, né? Eu tenho aqui um casal amigo desde então, General Hernani e Fatinha. Muito obrigada por terem vindo. É uma alegria para o meu coração revê-los, viu? Muito obrigada. Vocês foram presentes com a nossa vida, tantas vezes, cuidando da minha vida enquanto eu estava só. E nessa manhã eu reconheço e desejo mesmo que o Senhor possa vos encaminhar em triunfo. E lembra sempre, a palavra que vos foi plantada nunca pode se ausentar, nem dos olhos, nem do ouvido, nem do coração. E assim, muitas outras pessoas. Obrigada por terem vindo. Ou você pode levantar suas mãos e agradecer um bocadinho por tudo que o Senhor tem feito. Que aniversário maravilhoso, que tempo extraordinário da Igreja Verbo da Vida. Reunidos todos em teu nome, Senhor. Glorificamos a tua presença, bondade, justiça, misericórdia. Oh, o Senhor é bom. Nós estamos tão gratos, Pai. Nós estamos tão gratos. Obrigada, Senhor. Obrigada por tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos caminhos e luz para os nossos pés. A tua palavra é poderosa, soberana, mais do que suficiente. A tua palavra é ampla, é plena. Ela nos enriquece, ela nos liberta, ela nos cura. Exaltamos nesse dia a tua palavra, como todos os dias da nossa vida. Ela é a âncora para o nosso barco, a bússola para os nossos caminhos, a luz que ilumina uma estrada para que ela seja dia perfeito. Nós te exaltamos, Pai da glória, imortal, invisível, mas real na nossa vida. O Senhor é tão bom. Obrigada, Pai, porque o Senhor permitiu que os meus olhos pudessem ver a grandeza de tudo aquilo que você tem construído nessa nação. Nós te agradecemos. Aleluia. Obrigada, pastor Júdice e Mela, por ter me recebido, por ter me acolhido, por ter me apoiado, por ter me amado, por ter me posto dentro da vossa casa e cuidado de mim como a menina dos olhos do Senhor. Muito obrigado pelo convite de estar aqui, justo nesse tempo de expansão. Quero agradecer mesmo por tudo, pelo convívio do Neymar, do Ediene, que tem sido grande bênção. Conviver em família com vocês tem sido assim, um refrigério para mim, como se eu estivesse na minha casa convivendo com a minha família de verdade. Então, muito obrigada por me permitir tocar no seu povo, né? Obrigada por me permitir distribuir para eles restituições em dons e em riquezas. Muito obrigada, pastor Luiz Bento, e bem-vinda. Obrigada também por estarem aqui, por me permitirem também tocar no povo lá na casa de oração, e que todas as coisas prosperem segundo o coração de vocês. Gente, vocês podem sentar, vamos para a palavra. Aleluia. Isaías 43, verso 18, eu gostaria que você abrisse lá. Aleluia. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos ermos. Os animais do campo me glorificarão, e os chacais e os filhotes de avestruz. Porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao povo que escolhi, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Aleluia! Então nós vemos uma passagem bíblica aqui, muito propícia para esse tempo, e ela enfatiza tempos de portas abertas. Amém? Diga, tempos de portas abertas. Tempos de movimentações extraordinárias. A palavra da fé chegou em Luanda.
não sei se isso te alegra, porque eu penso que na minha vida tudo é palavra. Nós não temos sentido algum de viver depois que somos chamados para filhos do Pai, reconstituídos ao colo do Senhor, a um relacionamento perfeito com o Pai, se não for pela palavra. Então a Bíblia diz que nós estamos vivendo tempos de oportunidades, tempos de portas abertas, tempos de movimentações divinas, extraordinárias. Isso é não só para os pastores, isso é para nós, para todos nós. Amém? O texto diz: não vos lembreis das coisas passadas. Há 1 hora atrás foi passado para você. Eis que faço uma coisa nova e está saindo à luz. Você percebe, está saindo à luz. Ele quer que você perceba que algo novo está acontecendo em sua vida. Ele quer que você perceba que algo novo está acontecendo na sua casa, na sua família. Ele quer que você perceba que Ele está te disponibilizando, te oportunizando algo novo. Não, somente o Luiz Bento disse amém. Não funciona assim. Nós só temos Luiz Bento na congregação, irmãos. Algo novo está acontecendo. Amém. E de tudo que já se ouve de celebração aqui, tudo foi por causa da palavra. A palavra está sendo elevada, a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo constituída, estamos sendo construídos pela palavra, revigorados pela palavra, reposicionados pela palavra. A palavra é a nossa vida, é a nossa razão de ser, é tudo aquilo que existe para nos elevar e nos impulsionar a novos níveis no Senhor. Então ele diz: ei, você precisa perceber. Se você não perceber que Deus está fazendo uma coisa nova, essa coisa nova não se manifestará. Eu preciso perceber, porque no momento que eu percebo que algo novo está acontecendo, eu começo a investir nesse algo novo. Eu começo a dedicar a minha vida numa instrução de fé. Eu começo a dedicar a minha vida numa instrução de confiança. É tempo do corpo de Cristo em todo mundo, ao redor do mundo, ser guiado pelo Espírito e andar em fé. Mas para andar em fé, eu preciso ser guiado pelo Espírito. Porque todos os dias eu tenho como escolher coisas, decidir coisas, e ir e voltar. Todos os dias eu tenho que caminhar à luz dessa palavra. Todos os dias eu preciso escolher pelo melhor de Deus. Todos os dias eu preciso entender que através das estações, dos ciclos, das fases, eu vou precisar me posicionar. E isso é possível quando eu entendo que o Espírito Santo habita dentro de mim e que Ele é capaz de me dar luz o suficiente para que eu ande nessa luminosidade e escolha pelas coisas corretas, porque nós somos resultados das nossas escolhas. Nós não somos resultados, irmãos, segundo a Bíblia, de um ato racional, de um ato exposto exterior. Nós somos resultados de um ato interior, e dentro do nosso espírito existe a capacidade de ver e de perceber o melhor que há da vida para nós. E nós precisamos estar sensíveis a ponto de entender que o Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Então nós não somos guiados prioritariamente pelo governo, pela nação, pelos líderes, pelas instruções, pela vizinhança, pelo que ocorre, pelos problemas, pelas circunstâncias, pelos caos. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Agora dê um aleluia bem grande, só um minutinho. Aí, calma aí. Eu quero que você vibre por saber que esse Espírito Santo de Deus reside, é seu residente, é seu amigo, é seu instrutor, é seu advogado, é seu orientador, é aquele que te guia em toda a verdade. Aleluia! E quando a gente tem esse entendimento de que há alguém residente dentro de nós, mas esse alguém não é qualquer pessoa, é parte da Trindade. É como Jesus, é aquele que Deus enviou para dar uma assistência completa. Naquele momento, eles nem podiam, os discípulos, ter todas as revelações, porque eram tão altas, tão grandes, cheias de muito potencial, que nem eles iriam entender. Mas esses são os dias, oh glória a Deus, aonde o Espírito Santo de Deus, toda a liberdade.
E nós temos toda a habilitação, toda a capacitação, todas as ferramentas para entender suas palavras, ecoando de dentro de nós, nos dizendo, faça isso, não faça isso, vá por aqui, vá por ali, nos guiando em toda a verdade, abrindo portas extraordinárias para que nós entremos e tenhamos resultados sobrenaturais, porque nós não somos homens para viver naturalmente falando. Nós somos homens para viver através da palavra e do Espírito, através da palavra e do Espírito, através do Espírito que nos ilumina a palavra, através da fé e do amor que faz com que tenhamos resultados significativos. Então diga assim, Deus está nos chamando e nos abrindo um tempo novo, uma temporada extraordinária. É tempo de portas abertas, de movimentações. Que maravilha! Aleluia! Que maravilha! Sabe, queridos, eu cheguei aqui e já encontrei movimentações. Kalina e o pastor Samuel já estavam indo. Me receberam no primeiro dia, ele, e ela estava ensinando no Rema, e aí já estava indo. Movimentações significativas. Movimentações significativas. Não significa dizer que você vá a uma outra cidade, mas significa dizer que você na sua cidade precisa fazer alguma coisa além do que você já tem feito. Amém? Além do que nós temos feito. Porque é importante demais nós entendermos que Deus está nos chamando para acrescentar níveis espirituais na nossa vida. Nós não podemos ficar como estamos, conformados, acomodados, sem fazer com que as coisas aconteçam correspondendo àquilo que Ele nos chamou, por meio da sua fé, por meio do seu amor. Ele diz aqui, ei, eu chamei você, você não percebe? Eu te dei uma vocação, você não percebe? Eu te chamei, eu te chamei nos quíntuplos, você não percebe? Aleluia, eu te chamei para ser meu porta-voz sobre a terra. Eu te chamei no Espírito da fé para que você possa permanecer falando pelo Espírito de profecia. Ei, eu te chamei, eu te quero perto. Existe uma visão além, muito mais ampla do que até agora nós já tivemos. Nós somos chamados para vivermos os padrões e os princípios da palavra de Deus. E é muito bom nós avaliarmos esses conceitos para saber como é que nós vamos determinar as nossas prioridades. Sabe, queridos, 8 anos de evolução. Ontem nós fizemos aqui... Ontem nós fizemos aqui uma demonstração do que 8 anos... pode pôr essa visão do que 8 anos significa. E você ainda tem o restante desses 8 anos até o próximo ano, que será um outro número. Mas nós temos aqui vários conceitos, né? Então, em 8 anos, muitos vão transicionar. Nesses 8 anos, muitos vão prosperar. Muitos serão concluídos seus ciclos para outros novos ciclos. Haverá progresso, renascimento, muitas transformações. Alguns ressuscitarão em áreas específicas. Outros andarão. Temos abundância para viver o poder dunamis, que é o poder da ressurreição. Atuação, favorecendo as nossas vidas. Regeneração, renovação. Novo começo, muito equilíbrio, novas coisas, promoções, superabundância. Ei, irmãos, isso é para nós. Amém, isso é para nós. Então, nós estamos subindo de nível. Fala para o irmão do lado. Ei, irmão, esse tempo, Deus nos informou que nós precisamos subir o nível. Subir nosso padrão de vida. Cooperar com Ele acima do normal. Cooperar com Ele acima do sistema. Mas não por meio da sua racionalidade, mas por meio dos recursos insondáveis, ilimitáveis, invencíveis da palavra de Deus. Aleluia! Que ousemos, irmãos, exaltar a palavra em nossa vida. Que ousemos dignificar a palavra em nossa vida, porque ela sim nos
oportuniza termos um maior gás. Você pensa que eu estou aqui porque eu sou forte somente? Eu sou forte. Mas eu estou aqui com todo o gás, porque cada hora que eu fui dormir ontem dizendo assim, Senhor, qual é a palavra de amanhã? Porque eu estou pregando todo dia. E eu disse, Senhor, qual é a palavra de amanhã? Mas eu estava tão cansada que eu disse, amanhã eu resolvo. Aleluia! E eu estou aqui demonstrando para você que está sendo resolvido. Porque Deus é fiel com as nossas vidas, irmãos. Então, diga para o irmão do lado, suba o nível. Suba o padrão. Seja motivado pela palavra. Saia da rotina. Saia da mediocridade. Não apenas sobreviva. Não dependa da sua alma. Não dependa da sua carne. Não dependa dos outros. Dependa de Deus. Aleluia! Aleluia! Dependa de Deus, irmãos. Quando nós dependemos de Deus, os desafios da vida cotidiana ficam suaves. Quando nós dependemos de Deus, nós podemos construir coisas maiores. Quando dependemos de Deus, nós entendemos que as coisas velhas precisam sair para dar lugar às novas. Desocupe as coisas velhas da sua cabeça. Jogue o lixo fora da sua cabeça. E se abra para um tempo novo. Um tempo de glória maior, aleluia. Um tempo de coisas extraordinárias, aonde nós vamos provocar os céus com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, com tudo aquilo que nós podemos fazer, como Pedro disse. Rapaz, é o seguinte, já pesquei a noite toda, não deu nada, o mar fez greve, não tem peixe. Mas segundo a sua palavra. Mas segundo a sua palavra. Mas segundo a sua palavra, mas segundo a sua palavra, mas segundo a sua palavra. E irmãos, quando aquele homem pôs novamente as redes no mar, houve tanto peixe, tanta fartura, tanta abundância, tanta superabundância, tanta plenitude, tanto equilíbrio, tanto renascimento, tanta transformação. Aleluia, poder manifesto. Os peixes disseram, Pedro, você é muito importante, eu é que te quero. Sabe, não existe pessoas difíceis para ser alcançadas. Existem covardes que não entendem o que precisam ser feito. Porque quando as pessoas sabem, porque sabem que foram chamadas para impactar a vida, para impactar o mundo, para impactar os outros, e se reveste dessa palavra, e se reveste desse poder, aleluia, não tem na vida quem te resista. Não tem ninguém que te resista. Amém? Então chegou a hora de nós quadruplicarmos esse tempo aqui. Sabe, essa congregação é muito pequena para tudo aquilo que Deus estará fazendo através da palavra da fé. Aleluia, é muito pequena. E é isso que nós vamos estar incentivando vocês a crerem numa multiplicação de gente, numa multiplicação de pessoas a partir da sua própria vida. Indo, seguindo a voz do Espírito de Deus, sem medo, sem intimidação, entendendo que Deus deseja para mim e para aqueles que eu vou alcançar, uma vida elevada, uma vida diferenciada, uma vida extraordinária. Aleluia. Se eu sei que Deus quer isso para a minha vida, eu descanso nisso, porque eu sei que é o desejo dele. Amém. Aleluia. Quem já passou da morte para a vida espiritual? Quem já passou da morte espiritual para a vida espiritual aqui? Então, se todos nós estamos vivos, agora nós queremos que outros façam isso. E se nós queremos que outros façam isso, nós não vamos fazer isso da forma racional. Nós vamos atrelar a nossa vida a uma vida de fé e nos movermos para que isso aconteça. Aleluia. Algo novo está acontecendo, irmãos. Eu percebo isso com a maior clareza da vida. Algo novo está acontecendo. Aleluia. Preste atenção ao que está acontecendo ao redor da sua vida.
Preste atenção no que está acontecendo no seu coração. Algo novo está acontecendo. Algo novo está acontecendo. Algo novo está acontecendo. Está brotando, crescendo, amadurecendo. Mas você precisa notar. Você precisa perceber. Você precisa discernir. Aleluia. Seja grato pelo que você já tem. Mas não se conforme com isso. Dê passos significativos para que outras coisas maiores sejam acrescentadas à sua vida. Rejeite as distrações. Oh, aleluia. Porque Deus, Isaías 64, vai lá comigo. Isaías 64. Deus, Ele está a trabalhar por nós, irmãos. Porque desde a antiguidade, verso 4, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para todo mundo? Não, trabalha para aqueles que nele esperam. Deus tem compromisso salvífico com o mundo, mas de revelação para aqueles que o amam. Aleluia. Deus tem compromisso salvífico com o mundo, mas as revelações insondáveis de Cristo é só para aqueles que o amam. E nós estamos aqui, quem ama o Senhor, quem tem ouvido essa palavra e tem entendido que Ele trabalha para você que nele espera. Então, se você espera nele, você tem que estar dentro de 3 fundamentos importantíssimos: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus é composto por isso. Então, justiça, a condição de que eu me apresento sem culpa, sem condenação, como se eu nunca tivesse pecado perante o Senhor. Justiça, a condição que Ele me disse: ao meu justo agora vive por meio da fé. Mas como eu vou liberar a fé? Porque fé é algo que é liberado, crido com o coração e falado com a boca, se eu não sei a palavra. Não adianta dizer, viva uma vida de fé. Somente eu preciso saber a palavra para viver uma vida de fé. Porque é a palavra que dá subsídios à minha fé. É a palavra que dá estrutura à minha fé. É a palavra que levanta a minha fé firme e forte. É a palavra que faz com que a minha fé fique inabalável. Aleluia. Então, quando eu conheço a palavra e aí eu me apoio nessa vida de justiça, eu vou viver a vida de paz, de prosperidade, de uma jornada bem-sucedida, de saúde divina, de proteção, de preservação. Aleluia, de tudo inteiro, nada quebrado, de não apoiar o espírito de miséria, mesmo estando em Luanda. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, isso tudo aí que foi dito aqui. Aleluia. Sabe, queridos, nós precisamos crer na palavra. Crente é aquele que crerá para a palavra como peixe nada, como pássaro voa. Aleluia. Pássaro, você não precisa dizer voe, pássaro, voe, meu bem. Não. Ele simplesmente sai e voa porque ele nasceu para aquilo. Crente nasceu para ser crente, para acreditar na palavra, para construir sua vida pela palavra, sua família pela palavra, sua história pela palavra, seus compromissos pela palavra, seu trabalho pela palavra. A palavra deve ser a nossa vida, a nossa própria prioridade e a base para as nossas escolhas. Amém. Oh, glória a Deus, Ele está trabalhando em favor de mim. Ele está trabalhando em favor de você. Pergunta para o irmão do lado, ele está trabalhando em favor de você? Então, um aspecto poderoso para que ele trabalhe em favor de nós, irmãos, é um ingrediente da nossa fé, mas é já a ponta da nossa fé, daquilo que a gente precisa fazer, é o descanso. Se eu creio, eu descanso. Se eu creio, eu relaxo. E eu declaro, irmãos, que vocês terão uma crença tão aguçada que em pouco tempo vocês sairão daqui e tem um lugar próprio para que vocês possam estar, um lugar honroso. Aleluia. Porque mesmo derrubando essas paredes, nada vai acontecer. Vocês vão ter que gerar outras paredes, outros lugares
apropriado para o povo de Deus se reunir e engrandecer o Senhor. E ei, você faz parte desse povo. Ei, você está aqui? Então Deus está falando com você. Aleluia. Deus está falando com você. Então as nossas bocas precisam estar em um trilho novo. Sabe, eu não sei se vocês conseguiram colocar aquela figura que eu pedi. Aleluia. A Bíblia diz lá em Isaías 41:15, diz assim: eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos. A minha pergunta é: aonde estão os seus dentes? No dentista? Não, é uma pergunta para você: onde estão os seus dentes? Irmãos, é a segunda vez, a terceira pergunta: aonde estão os seus dentes? Na sua boca. Meu Deus, aonde estão os dentes de vocês? Os dentes de vocês são lindos. Na sua boca. Diga: na minha boca estão os meus dentes. E quando Isaías falou que um trilho novo seria dado eis que farei de você um trilho novo, com dentes agudos. Então esse texto se refere às nossas bocas. Elas são preparadas por Deus como máquinas que colhem. Oh, meu Deus do céu. Máquinas colheitadeiras. São as máquinas que colhem. As nossas ferramentas estão aqui, ó. Na boca. Através da nossa boca, nós podemos colher a nossa colheita. Aleluia. Um outro ingrediente da fé. Um instrumento debulhador para a colheita. Eu acho que vocês estão pensando que eu estou falando um livro. Eu vou lá no Isaías aqui, porque é melhor abrir a Bíblia. Isaías 41. Vá comigo para lá. Porque só falando não deu certo, não. É melhor testando aqui. Isaías 41. Irmãos, quando Deus falou comigo há anos sobre isso, eu fiquei impactada. Simplesmente impactada, porque diz assim: eis que farei de ti, verso 15, um trilho novo. Então, para coisas novas, eu tenho que estar num trilho novo, ou seja, num caminho novo. Diga: para coisas novas, eu tenho que estar num caminho novo. Você percebe que a vida velha não serve, que as coisas velhas não servem, o lixo não serve, o que o homem diz não serve. Eu preciso estar num caminho novo. E Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ops. Diga: caminho novo. Que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás. Ou seja, qual é o seu monte? Qual é o seu monte? O Senhor diz que pela fé os montes trasladam-se de um lado para outro. E Isaías diz que pela fé os montes são moídos pelos dentes agudos que você tem na sua boca. Aleluia! Aí eu fico querendo que o pastor saiba da minha situação, que o amigo saiba, que não sei quem saiba. Mas Deus, quando criou o mundo e nos criou, e Ele disse assim: ei, eu te coloco para governar, para dominar, para exercer a autoridade. A primeira vez que Deus se referiu ao homem em Gênesis, Ele deu a autoridade, governo e domínio ao homem. E durante a Bíblia toda, de livro a livro, de geração a geração, Ele continua pensando da mesma coisa. Até que Jesus se levantou e disse: ei, as portas do inferno não prevalecerão contra os filhos de Deus. E eis que as portas não prevalecem, porque o homem já foi constituído de poder, domínio, governo e autoridade. Então Jesus continuou na mesma linha de pensamento do Pai, porque eles trabalham juntos. E Ele está trabalhando por você, para lhe dar o fim proveitoso. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! O fim proveitoso.
proveitoso. E aqui ele diz, aí agora vem. Você viu no 15 a parte de Deus. Abra sua Bíblia e veja no 16 que é a sua parte a fazer. Tu o padejarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Ou seja, a minha parte é fazer com que a circunstância desapareça no universo. Através de quê? De bocas que estão preparadas por Deus como máquinas que vão colher a colheita. Você entende isso ou é demais? Máquinas que vão colher a colheita. Está intimamente relacionada à sua boca. A sua fé que sai da sua boca. Aí ele diz aqui, ó, outra parte do homem. Outra parte do homem, os aflitos e necessitados buscam água e não há. Irmãos, eles buscam água e não há. Você tem água, vá dar. Você tem água, vá matar a sede do povo. Não mate só a sua sede. Não se satisfaça apenas somente para você. Compartilhe, dê de beber a quem tem sede, dê de comer a quem tem fome, visite quem está doente, liberte os presos. Cumpra Isaías 61, o ano aceitável do Senhor. Aí ele diz, eu ouvirei e Deus de Israel não os desampararei. Agora ele começa com 15, sendo a parte dele. 16 e 17 é a nossa parte. E o verso 18 ele começa novamente dizendo, quando você fizer o 16, quando você fizer o 17, aí o 18 ele diz assim, abrirei rios nas colunas estéreis. Eita, Pai! Obrigada, Senhor. Não há esterilidade, porque quando eu faço a minha parte de crer na palavra e falar a palavra e me alegrar na palavra numa posição de justiça, paz e alegria no Espírito, então ele vai abrir, ele vai trabalhar com os estéreis. E fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em lagos. Então o que é que está deserto na sua vida, irmãos? O que é que está deserto na sua vida? Deserto não é lugar de moradia. Ninguém vive em deserto. Nós podemos passar pelo deserto. Eu já passei por algum deserto físico e eu sei que não é lugar de moradia. Saia do deserto. Pela fé na palavra de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tornarei o deserto em lagos e a terra seca em mananciais. Aja de acordo com a palavra de Deus e veja que a fonte inesgotável está aberta em favor de você, da sua casa, da sua família, dos seus projetos, dos seus sonhos. Sabe, queridos, deixa a tua mente livre de desentendimento. Deixa a tua mente livre de competitividade. Deixa a tua mente livre de aflições, de broncas, de confusões. Abraça a palavra da verdade e decide viver contrário ao diagnóstico que foi dado para você. Sabe, houve uma sentença para o povo. E eu vim de Irmanchá hoje, nesse meu final de evento aqui. Eu estou desconectando a sentença que foi dada para vocês. Foi dada uma sentença, irmãos. E eu procurei entender todos esses dias, desde o dia que os pastores disseram, você veio selar alguma coisa, eu fiquei buscando. Eu já selei várias coisas. Mas o final desse selo é que eu vim desconectar a sentença de morte, de pobreza. Desconectar a sentença de vida desgraçada, de espírito de miséria, de espírito de pobreza, de lerdeza, de lentidão na forma de pensar. Aleluia! Você vai fluir, você vai correr, você vai prosperar, você vai andar, você vai cumprir
a missão que Deus te deu, você vai cumprir o propósito que Deus te deu, você vai fluir na verdade que Deus te liberou, você vai andar frutificando, você vai enriquecer, você vai andar nos dons do Espírito, porque Deus é fiel. Aleluia, Deus é fiel. Aleluia, Deus é fiel. Sentença desconectada, Satanás, pelo domínio, pelo governo e pela autoridade. Obrigada, Pai, obrigada, Pai. Obrigada que os meus irmãos vão avançar. Obrigada que os meus irmãos vão correr. Obrigada que os meus irmãos vão trilhar. Aleluia, um trilho novo, de uma forma nova, com expectativa nova. Porque perceba o que Deus está fazendo. Perceba o que Deus está fazendo. Perceba o que Deus está fazendo. Aleluia. Aleluia. E ele diz: eis que te farei um trilho novo, com dentes agudos, armados. Tem uma versão que diz assim: armados de lâminas duplas. Armados de lâminas duplas. Armados, a sua boca está armada de lâminas duplas. Que lâminas duplas são essas? Identidade e autoridade. Você tem que se posicionar na identidade de filho que você é, de herdeiro que você é. E aí vem a indignação, vem a autoridade levantada com força e vigor. Obrigada, Senhor. Sentença desconectada. Aleluia. Oh, obrigada, Pai. Vamos levantar, irmãos. Vamos louvar ao Senhor um momento. Sentença desconectada. Aleluia. Oh, aleluia. As nossas flechas serão polidas, Pai. A nossa boca cheia de ousadia. Te glorificamos, te glorificamos, te glorificamos. Te exaltamos. Bendizemos o teu nome. Tu és o autor. Não, é aquela arte. Tu és o autor. Você tem uma lâmina na sua boca e porque ela está fechada, comece a falar. Comece a falar. Aleluia. Oh, aleluia. Fala, irmãos. Ninguém vai ouvir sua oração, não. Só Deus, o diabo. Seu irmão não tem direito de ouvir sua oração. Fala. Abra a boca. Sua fé só é liberada com a sua boca aberta. Senhor, você me ungiu como mensageiro para pregar as boas novas de alegria, Pai. Para dizer ao cativo: vocês estão livres. Ao prisioneiro: sejam livres da escuridão. Você me enviou a anunciar uma nova estação de graça e recompensa. É uma estação nova de graça e recompensa. Ei, tem uma estação de graça e recompensa. Aleluia. Aleluia. Vocês dois, vocês vão ver como rapidamente as coisas vão acontecer. Levemente. Porque vocês estão plantados numa estação de graça e recompensa. Aleluia. Chora cabalara na cassondra. Arrabada sondre provaha. Entra que churecaba. Arrabada sondre que chaia. Ondra manaca sondre que choba. Arribeia sondre. Arrecandra cachora. Entre que chaia raia sai. Oh, xerera cabalaba. Ondre que xerera can. Oh, plantados como carvalhos de justiça. Aleluia. Com o propósito de exibir a sua glória. Senhor, restauração de ruínas. Reconstruções de ações devastadas. Renovações extraordinárias. Oh, obrigada, Pai, pelo sistema operante da palavra de Deus. O Melo, eu queria orar aqui com você. Aleluia. Estenda as mãos para essa mulher de Deus. Porque uma coisa nova vocês estarão vendo. De maneira extraordinária. De maneira soberana. Aleluia. Uma estação de graça e recompensa. Está sobre a sua cabeça um diadema de bondade. Nunca esqueça. Nunca esqueça do nosso encontro. A sentença caiu por terra. Você é uma nova mulher para servir ao corpo com desejo, com amor, com vigor, com fervor. Aleluia. Cheia do Espírito, cheia da palavra, com mãos que serão impostas para curar. Aleluia.
Eu te abençoo com graça e favor divino. Em o nome de Jesus. Graça e favor divino. Uma estação aberta, de portas abertas, de benefícios. É como se o carro viesse caminhando na estrada, mas de repente ele vê lá uma estrada bem tranquila, uma reta, e o acelerador foi ligado. Mais forte. Mais forte. Seja cheia do favor e do poder de Deus. Cheia do desejo. Cheia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Viveremos, irmãos, para ver as manifestações desse dia. Viveremos para ver o que Deus fez nesse dia. Porque quem tem fome e quem vem em busca acha. Viveremos para ver a manifestação desse dia. Levante suas mãos. Uau! Diferente em pensamento, em ação e em voz. Aleluia! Viveremos, irmãos, para ver a manifestação desse dia. Comece a orar em outras línguas. O povo que conhece o seu Deus, ele é forte e faz proezas. O povo que conhece o seu Deus se torna forte, se torna ativo. Aleluia. O povo que conhece o seu Deus faz grandes feitos extraordinários. Eu levanto aqui um povo de presença, com desejo, com fome pela presença, com fome pela presença de conhecimento, com fome pela presença de sabedoria, com fome pela presença de inteligência espiritual, de dependência no Rei da Glória. Oh, aleluia. E que por causa disso, que por causa dessa presença, que por causa dessa fome, executarão grandes feitos de ousadia. Pai, eu oro como Paulo orou lá em Atos dos Apóstolos. Vê a tudo aquilo que eles têm passado de maneira privada. E concede a cada um deles que fale a tua palavra com ousadia e com intrepidez. Enquanto tu estendes as mãos para que se façam sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia. Pode continuar orando, irmãos, em outras línguas. Conseguiu? Eu ia trazer para vocês aqui uma árvore que chama-se carvalho de justiça. É uma árvore enorme. Que foi embaixo dessa árvore que Melquisedeque apareceu a Abraão. E abaixo dessa árvore, um homem improvável para dar frutos extraordinários, aonde a terra apenas era concebida para ser plantação de arbustos. Esse homem decidiu plantar carvalhais. E essas árvores cresceram de uma maneira sobrenatural. E foi nesse lugar que ele recebeu as guerras vencidas. Foi nesse lugar que ele deu o dízimo pela primeira vez. Foi nesse lugar que as coisas foram constituídas por vitórias. E sabe, pastor, agora eu quero chamar vocês dois. Desculpa, é um, depois é outro. Eu, quando estava estudando, eu vi esse carvalhal. Os meninos não conseguiram trazer, mas amanhã na aula, quem fizer aula, eu vou colocar só para entender o que é essa árvore, porque é uma árvore enorme. Enorme. E alguém rompeu com a probabilidade natural para obedecer uma inspiração sobrenatural. Vocês dois romperam com a probabilidade natural para obedecer
algo espiritual. E o Senhor me mostrou que vocês serão como esse carvalho. Serão sombra. Ele é enorme. Será sombra para muita gente. Muita gente virá até encontros em busca dessa sombra, em busca desse repouso. Aleluia. Aleluia, Pai. Eu quero te agradecer pela vida do pastor, pela vida de Omela, abraçando, Senhor, essa sombra, essa árvore, mas acima de tudo isso tem sido resultado das decisões corretas em te seguir, em te ouvir e em te obedecer. Portanto, desse dia em diante, Pai, uma unção de maneira quadrúpla, em nome de Jesus, com olhos iluminados, para tornar a improbabilidade dos homens em probabilidade, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, opa, achou. Pastor, é isso aí, ó, Senhor. Obrigada, gente. Vocês são 10. Uma salva de palmas para os meninos. Yes. Ó, isso aí é um carvalhal. Você imagine uma terra que era para dar apenas arbustos. Angola estava destinada, a sentença foi caída por terra, desmanchada. Mas estava destinada a dar arbustos. Only. Somente. Só destinada a dar arbustos. Aleluia. E agora, alguém ousou, Abraão ousou crer que não era arbustos que lhe satisfaria, e plantou carvalhos de justiça. Isso aqui é um carvalho de justiça. Vai dar sombra a muita gente. Eu queria chamar aquela moça do louvor. É você. Aleluia. Você pode orar em outras línguas agora? Bom, vou pedir para você fazer um som aqui. Pode subir aqui. E quando você fez o som, talvez ninguém tenha notado, mas esse som mexeu comigo. Mexeu com a unção profética que está dentro de mim. E você já sabe que som é esse. Então, eles vão louvar, adorar, agradecer por tudo que receberam aqui. Porque, irmãos, fala sério, a gente recebeu aqui nesses dias palavras inspiradas de muita graça e poder, em linhas diferentes, mas Deus nos abasteceu com o trigo fino. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Pronto. Então vamos tocar aí uma coisa. Uma coisa bem animada aí. Cadê o menininho da bateria? Pronto. Menininho não. Como é seu nome, meu filho? Gessé, tem 12 anos. É um sucesso. Gravei, já mandei pro Brasil. Vamos lá, só vocês dois. Toca aí um ritmo pelo Espírito. E ela vai tocar esse ritmo pelo Espírito. Fecha os olhos e manda ver na boca. Aleluia. E vocês vão receber as revelações. Quem se sente aqui improvável? Quem acha que teve uma vida improvável e Deus superou as suas expectativas? Aleluia, pois Deus vai superar ainda mais. Amém? Porque Deus não chamou improváveis no seu reino. Deus chamou homens e mulheres capazes, habilidosos, cheios de ferramentas, cheios de talentos. Os improváveis, que eram os guerreiros de Davi, foram transformados em prováveis. Amém, irmãos? Então fecha os teus olhos, ore em outras línguas e começa a receber o que Deus tem para a tua vida agora. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
forte, mais rápido, mais rápido. Nesse ritmo assim, ó. Aleluia, aleluia. Aleluia. Quem sabe pode fazer também. Bora. Bora. Sabe de uma coisa? Quando Deus disse, grite diante da muralha, por 7 vezes, ninguém sabia o que estava fazendo, mas todo mundo gritou. E nós vamos gritar esse som para ratificar o que foi feito nesse evento. E é pela fé, irmãos. Quem sabe pode gritar. Do louvor, quem faz esse som, vem. Bora mais vezes, mais vezes. Você entendeu? Muito obrigada por sua presença. O justo vive pela fé. E essa foi a visão que eu vi quando Deus me perguntou, filha, o que viste? Eu disse, vi uma sentença sendo concluída com esse som. Então sua sentença foi eliminada. Obrigada em nome de Jesus. Foi uma bênção estar com vocês. Valeu super a pena. E essa semana ainda nos vemos. Beijo no seu coração.